Bom dia para nós, vamos nascer esse dia com muita alegria. Hoje nós vamos falar de parto na visão sistêmica e homeopática. Nós vamos trazer alguns movimentos do ciclo de amor interrompido. Sejam muito bem-vindos. Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente começar o dia. Bem-vindo, Lucas. Bem-vinda, Naila. Tô colocando para vocês aqui o hino da alma. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Depois vocês me contam aí como vocês nasceram, que isso fala muito de nós, da nossa personalidade, mas também muito de como lidamos com o amor, tá? Isso é muito forte. Quem souber de quem tá gestante, que quiser mandar live, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Carlos Zago. Depois falem de onde vocês estão falando também. Qual cidade? Vamos começar então. Trouxe para nós alguns movimentos muito importantes da constelação familiar, de Bert Hellinger, de Juan Garriga. Juan Garriga, que é um dos meus professores também queridos da minha alma. E aí, vamos lá, tá? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês vocês têm percebido por aqui que eu tô caminhando desde a pré-concepção o ano inteiro para chegar agora no parto e a gente falar tudo sobre também a criança no contexto sistêmico e homeopático, tá? Então, se vocês pegarem as lives lá desde do inicinho do ano, tem essa ordem, né? Tem um fluxo pra gente chegar aqui agora, já caminhando pro final do ano, nascendo também de nós mesmos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, que o parto, ele vai ter dois caminhos, né? Ou a gente pode ir para um caminho de repetição, ou a gente pode ter um caminho de cura. O que eu quero dizer com isso? Eu nasci em uma manhã de domingo fria, ao som de Meia Lua Inteira e Caetano Veloso. E quando eu nasci, a obstetra disse, mais uma mulher no mundo. E não é só mais uma mulher, é uma das grandes mulheres que a humanidade tem por aí, né? Que é a nossa Naila. Que delícia nascer com Caetano Veloso, né? Caetaneou-se, né? Com a vida já desde o início, né? Então, o que eu sempre coloco para vocês? Que todo início tem poder. Então, já desde a pré-concepção, tudo que a gente vive, se a gente veio, por exemplo, através de um estupro, se a gente veio através de uma grande relação sexual de amor, ou se não teve vínculo, mas você pôde vir mesmo assim, tudo isso vai ficar impregnado na sua célula, né? No seu campo vibracional também. E por isso que a gente fala tanto de cuidar desde o início. Cuidar desde o início não é só cuidar desde o parto, é cuidar desde a pré-concepção. Bem-vinda, Juliana! Depois me conta como você nasceu e de onde você fala. Então, o que Bert vai falar? Antes de uma criança chegar, os pais precisam chegar, né? Então a gente tem aqui o pai e a mãe. E o Bert fala uma coisa que é muito linda. Bem-vinda, advocacia. Depois coloca seu nome aqui para nós. Para os pais, né? Antes da criança chegar, vem os pais, né? Tem lei de ordem. Só que tem uma frase que eu amo do Bert, que ele fala assim: não é o casal que tem a vida, é a vida que tem o casal. E aí já começa uma questão muito importante, porque esse casal ele vai se configurar porque ele tem uma função no sistema. Então, por que alguém que tá lá na... Bom dia, Carlinha, seja bem-vinda. Bem-vinda, Floripes. Floripes é uma excelente homeopata. Tô, assim, super orgulhosa da sua presença aqui, viu? Muito orgulhosa mesmo. Então, o que Bert vai falar do casal?
Eu amo falar sobre casal, porque pra mim é uma das coisas mais assim, né? Ele falava que é o amor mais difícil que tem, mas é o mais bonito também, né? Então, esse casal, ele tá pra vida por algum motivo. Quando esse casal não tem mais um propósito, a própria vida já se encarrega de desfazer esse casal, tá? Então aqui, por exemplo, por que uma pessoa lá da Alemanha vem pro carnaval e conhece uma mulher e às vezes esse casal vai lá, tem uma criança? Existe um propósito, que é um propósito cósmico também para esse casal, tá? Então, muitas vezes, quando eu atendo mulheres, né, meu trabalho predominante é com as mulheres, né? Quando eu atendo mulheres solteiras, eu sempre falo isso. Qual é o propósito de você estar solteira? Às vezes existe mesmo, né? Um propósito, por exemplo, de você olhar mais para o seu propósito, de olhar para a sua dependência emocional, né? De olhar para os homens com um olhar de grandiosidade. Porque hoje, por exemplo, muitas mulheres estão olhando como superiores para esses homens. Então, não existe relação aqui. Por quê? Se eu não estou olhando para o homem de igual para igual, eu não preciso me olhar como inferior, né? Como submissa, não é isso, né? A pulsatila, por exemplo. Mas eu também não preciso me olhar como a superior aqui, porque senão não existe relação aqui. Por exemplo, uma mulher platina, tá? Então, esse casal, ele vem a partir de algo, para trazer algo para a vida. Nós temos 4 tipos de relação. Nós temos uma relação ganha-perde. Então, ela manda e ele obedece, ou ao contrário, ganha-perde, ou os dois perdem e aí fica chumbo trocado, né? Ou então, os dois ganham, ou então, que é a melhor relação de todas, que é o amor búdico, que é quando eu ganho, você ganha e o mundo ganha conosco, tá? A gente sempre vai tentar, em todos os tipos de relação, que os nossos amores sejam búdicos, né? Então, eu ganho, você ganha, o mundo ganha com o nosso amor. O mundo é transbordante com o nosso amor, tá? E aí, a partir desse transbordamento, vai vir a criança. O parto, gente, ele não é só um evento físico. Ele é um evento emocional, ele é um evento sexual, ele é um evento social, ele é um evento cultural, né? Então a gente precisa abordar essas outras questões, essas outras vertentes da gente entender o que é um parto, tá? Se a gente está entendendo o parto só como uma passagem pelo canal vaginal ou uma retirada pela barriga, a gente está fazendo um reducionismo materialista do que é um parto, tá? Então, quando nasce uma criança, nasce uma família, nasce uma abordagem de toda essa alma familiar. A gente não tem só uma alma individual, a gente tem uma alma familiar e a gente tem também uma alma enquanto sociedade, tá? Então, tudo que acontece, é igual que, não sei se vocês já ouviram falar do efeito borboleta, né? Tudo que acontece com um, acontece com todos. Quando uma mulher é violentada num parto, todas as mulheres são violentadas juntos. Por quê? Porque nós estamos trazendo o inconsciente coletivo daquilo, tá? Mas também quando todas as mulheres, por exemplo, têm um parto orgástico, né? Quando uma tem, todas têm, porque isso entra em ressonância no campo magnético, né? Eletromagnético aqui da gente, tá? Bem-vinda, Laura, querida. Laura foi e é uma das minhas grandes professoras. Bem-vinda, Beatriz, também, viu? Bem-vinda, Marisete. Então, o que a gente vai falar hoje sobre parto como evento, né? Como um espelho dessa alma familiar. Eu adoro o exemplo do espelho e uma das coisas que a gente pode imaginar é: a gente tem um espelho plano, a gente tem um espelho côncavo e a gente tem um espelho convexo. Então, esse parto, quando esse parto ele tá como um movimento, por exemplo, de pouca consciência, eu não olhei as minhas crenças, eu não olhei os meus traumas, porque é difícil mesmo a gente fazer esse mergulho, às vezes já desde a pré-concepção. O que acontece? Eu vou, às vezes, repetir um padrão lá de trás. Então, as minhas avós tiveram cesárea, ou tiveram partos demorados, ou tiveram pouca permissão de viver o seu feminino na sua plenitude. E aí, eu vou repetir
o que tiveram as minhas ancestrais. Eu estou olhando para trás, eu não estou olhando para frente. Aí vocês me perguntam, como que a gente consegue olhar para frente, mas também sem excluir essa força aqui que nos permeia? A gente olha com grandiosidade para tudo que foi permitido, né, para elas, mas sem crítica, sem medo, sem julgamento. Esses são os 3 movimentos sistêmicos mais importantes, né, que a gente precisa olhar para elas, sabendo que nós viemos ou de parto natural, normal, ou um parto demorado, e isso também tem uma implicação emocional para as nossas mães, avós, né, bisavós, tataravós, quantas estão atrás, dentro de nós, tá? Então, o que pode estar sendo mostrado ali durante o parto, se eu não me vasculhei, se eu não me olhei anteriormente? A gente pode observar, por exemplo, movimentos de rejeição. Então, às vezes, aquela mulher, ela tá ali sozinha no hospital, né? Não só rejeitada pela equipe de saúde, mas às vezes algum fragmento de alma dela ali tá precisando ser olhado, tá precisando ser resolvido. E a gente vai olhar para isso, né? Tanto na homeopatia quanto na constelação. Às vezes, ela já teve uma perda anterior e ela precisa também, né? Todas as perdas a gente precisa incluí-las. Então, naquele momento do parto, é um momento de abertura do baú. Na homeopatia, a gente fala da saída da psicose, né? Então, o parto é literalmente uma hora da gente sair da psicose, porque tudo aquilo que estava guardado dentro do meu feminino, dentro do feminino das minhas ancestrais, a nossa caixa de Pandora pode abrir, tá? E aí pode abrir e revelar coisas que a gente nem imaginava. Olha, eu sou uma mulher super intelectual, já atendi isso. Já atendi essa mulher. Uma mulher super intelectual, uma mulher polida, uma mulher toda fina, elegante, mas no parto ela grita e solta a leoa que existe dentro dela. Por quê? Isso também pertence à história dela. Às vezes lá atrás, as ancestrais dela tinham essa força, tinha essa felina dentro dela e ela pôde acessar porque ela foi na mulher selvagem que existe dentro dela. Que ela foi na mulher espiritual que existe dentro dela e ela se entendeu como um canal de luz e não só como um corpo que carrega uma criança, tá? É muito importante essa virada de chave que dá nas mulheres, se elas se permitem, né, ser esse instrumento de passagem desse canal, né, não só do canal vaginal, mas também do canal de luz que ela tá sendo para essa criança, tá? Nasci bem rápido. Minha mãe foi para o hospital 17 horas e às 18 horas já estava chegando no mundo parto normal. O 5º filho, maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu também nasci super rápido. A minha mãe conta que eu nasci às 18 horas no horário de Ângeles, que eu nasci de parto vertical. Ela contratou um fotógrafo, mas como eu sou uma mulher que faz as coisas do jeito que acredita, eu acho que eu já queria meu parto em contexto de intimidade, porque a minha mãe pagou esse fotógrafo, na época era caro, e ele foi tomar café. Enquanto ele foi tomar café, eu nasci. Ou seja, eu não queria só queria os meus pais e o obstetra com o neonatologista, que inclusive é meu professor Marianinho. Então, a gente tem uma questão cósmica ali, né? Uma questão mesmo de as coisas estarem confluindo. Por que esse homem foi tomar café justamente na hora em que eu tava resolvendo nascer, né? Então, tá tudo a ver. A gente tem, por exemplo, nas questões dos partos difíceis, ou essa mulher tá tendo um movimento a gente chama de amor cego, ou de lealdade invisível aqui. Ela tá muito conectada com essa avó, com essa mãe, e às vezes por compensação ela também quer passar por fidelidade. Ela passa às vezes algumas questões parecidas, às vezes não na mesma intensidade, mas parecidas. Ou ela pode inclusive usar dessa força e olhar para frente, tá? Como eu falei, as cesáreas, elas podem, né, são mulheres que às vezes não se permitiram, né, claro que não são todas, a gente sabe que cesárea salva vidas,
mas às vezes essa mulher também ainda não se conectou com a permissão, e aí às vezes o medo, né, tá contando, olha, eu quero trabalhar de uma forma diferente, eu quero, né, ter um fluxo com o meu feminino, tá? A gente tem durante o parto normal o nosso maior pico de ocitocina, que é o nosso hormônio de vínculo, o nosso hormônio de amor, né? E quando essa mulher, por exemplo, ela tem a cesárea, ela não vai ter esse pico, né? Ela vai ter outros menores picos, né? Claro, pelo vínculo e tudo, mas se a gente puder, né, se dar essa permissão de amor, de vivência, é muito importante, tá? E aí a gente precisa lembrar que o nosso ventre carrega as nossas memórias, né? Essa memória, ela é muito presente, e a gente precisa olhar de uma forma muito profunda, porque às vezes a mulher lá atrás teve histórias com cólica menstrual de repetição, corrimento de repetição. Tudo isso vai falar do meu nível de permissão ao prazer, por exemplo. Se todo ciclo meu precisa doer muito, né? Quando chegar lá no parto, então eu não vou ter momentos, por exemplo, de conexão, né? Então, como que eu tô vivenciando já a minha menstruação? Como que eu tô menstruando? Como que eu tô tendo as minhas relações sexuais? A minha relação sexual tem que doer? Tem que ter vaginismo? Tem que ter contração? Ou eu estou me permitindo conexão? Eu estou me permitindo entrega? Eu estou olhando nos olhos? Eu estou tocando corpo a corpo, alma a alma, né? A forma como o casal vai ter a sua relação sexual também lá na frente vai falar de como esse casal, não só a mulher, está parindo, tá? A pré-eclâmpsia, eu esqueci seu nome, desculpa, vou até olhar aqui atrás, Marisete. Marisete tem várias questões, tá? Depois a gente pode até fazer uma live sobre isso. A pré-eclâmpsia, ela fala de uma hipertensão, né? Então essa mulher, ela tá mais tensa, mais hipertensa do que o necessário. A gente tem que olhar história por história, né? Mas tem muito a ver com a configuração do homem com a mulher também. É muito comum, por exemplo, essa mulher teve um filho com esse parceiro aqui. Aí se ela mudou de parceiro, finge que ela tá com esse parceiro aqui agora. Se ela muda de parceiro, às vezes ela não tem a pré-eclâmpsia, tá? E isso é realmente um mistério divino, assim. Na ciência tem alguns hiatos, né, que a gente fala. Então, tem a ver também com essa configuração do homem com a mulher energética, tá? Bem-vinda, Graciela, muito bem-vinda. Dentro do contexto da sistêmica, a gente tem 3 leis, que é a lei de pertencimento, de ordem e de equilíbrio, tá? Então, quando a gente olha para o parto, a gente precisa lembrar que todo mundo pertence, né? Então, todo mundo tem direito, seja as crianças que nasceram ou que não nasceram, a gente precisa dar um lugar para essas crianças, tá? Por que eu falo isso? Às vezes a gente pega alguns atendimentos em que a pessoa fala assim, quantos filhos você teve? 2. Quantas gravidez? 3. Dá um hiato, né? Dá uma questão assim, porque algumas pessoas, elas não consideram, às vezes, essa mulher, essa criança que veio e ficou pouco tempo, né? E isso é um desrespeito à história dessa criança. Então, se eu vim a esse mundo e eu fiquei 10 dias depois de nascido, eu vim a esse mundo e fiquei 10 dias. Ou fiquei 80 anos, né? Ou fiquei 3 meses na barriga da minha mãe. Eu vim com um destino e eu cumpri a minha missão. Ou eu volto em outro momento, ou eu não volto, né? Mas é muito importante que a gente dê um lugar ao nosso coração. E esse lugar no nosso coração para essa criança pode ser com um nome, pode ser com uma ritualização, pode ser, por exemplo, com um objeto, mas sempre mostrando, né, pra gente mesmo e pra essa criança, onde ela esteja, que ela tem o lugar de pertencimento, tá? A gente sempre fala, né, tem uma frase que eu até anotei pra gente trazer, eu vejo você e você pode vir em paz e você também pode voltar em paz, tá?
A segunda lei sistêmica, a gente tem a lei de ordem. Então, quem vem primeiro, né? Então, essa mulher, ela tá grávida, vamos pegar uma gravidinha aqui. Essa mulher, ela tá grávida, mas essa mulher tem questões, tem traumas com essa mãe. Não tô dizendo que são todos os partos que acontecem isso, mas se essa mulher, ela tá mais conectada com a sua mãe, com o seu feminino, sem idealização, né? Eu sei a mãe que eu tenho, né? Mas eu consigo me conectar com a força dela. Eu consigo, se eu tomo a minha mãe, eu consigo ser uma mãe aqui com mais completude, tá? Bem-vinda, Bertane, bem-vinda, Josi, bem-vindo, Roberto, tá? As nossas mães e todas as nossas avós aqui, né? Avós, bisavós, tataravós, todas as mulheres aqui para trás, elas trazem muita força para o nosso feminino. Então você pode se perguntar assim, qual característica que eu tenho da minha mãe que eu posso levar para o meu parto, por exemplo? Seja ousadia, seja alegria, seja iniciativa, seja calma, né? E aí você vai levar para o seu parto o que você tem, mas toda a bagagem de todas aquelas que vieram aqui atrás de você, que estão dentro do seu coração, tá? Se a pessoa viveu alguma situação de trauma com a mãe, né? O que é legal de fazer? A gente já trabalhar isso desde a pré-concepção, na gestação, para que, né, durante o parto você possa usufruir desse momento como um momento de esplendor, como um momento de celebração e não de cerebração, né? Como um movimento de você sair da cabeça e ir também para o corpo, tá? A terceira lei é a lei de equilíbrio. O que acontece muito mais além do que a gente gostaria e percebe, né? Assim, muitas mulheres, quando elas dão à luz, né? Então, você tá dando à luz a essa criança aqui, ó, né? A mãe dá a vida e a vida é uma coisa extremamente grandiosa, Só que, de uma certa forma, às vezes, por essa mulher estar desconectada da sua história, da sua ancestralidade, o que ela pede da criança? É como se ela pedisse da criança que ela devolvesse algo. Eu te dei algo, então você tem que me dar algo. Você tem que cumprir as minhas expectativas. Você tem que fazer aquilo que eu acredito. Quando uma mãe faz isso, isso é um movimento interno, é como se tivesse um buraquinho aqui dentro do coração dela de carência, de vazio e de traumas, tá? Então, a criança, ela não devolve necessariamente para a mãe, porque isso dá um sentimento de dívida, tá? A gente devolve para a vida, a gente devolve para frente, a gente não devolve para trás. Pode honrar a sua mãe? Pode, deve, claro. Mas não necessariamente você vai conseguir dar algo tão grandioso para ela quanto a própria vida, tá? E quando essa criança, esse adulto, né, que pode ter 40, 50 anos, fica olhando só para trás, ele não consegue olhar para frente, para o futuro, tá? Então, é muito importante que a gente olhe tomando essa força, tá? Tá aparecendo até... como é que fala, gente? Pleonasmo, mas eu tô repetindo pra gente fixar, porque são conceitos muito interessantes e que às vezes são inconscientes, tá? Se sua mãe, seu pai, sua tia faz isso, a gente tem que ter uma palavra, que é uma palavra que eu sempre gosto de trazer, que é a palavra da compaixão. Às vezes eles fazem isso, por quê? Porque não tomaram a sua própria história, não olharam para as suas próprias mães, para a sua ancestralidade. A geração dos nossos pais é uma geração que às vezes não fez terapia, não fez Theta Healing, não fez constelação, não teve oportunidade de leituras que a gente tem hoje. Então a gente precisa ter uma palavra muito importante, que é a empatia e a compaixão. Saber que eles nos deram o melhor que eles tinham. Infelizmente, é muito raro a gente ter escola de pais, né? A gente tem hoje já mais, mas assim, na época deles não tinha isso, né? De ter, por exemplo, um livro de educação positiva, né? Então é muito raro
a gente achar, né, pais que estão totalmente plenos e presentes para dar realmente tudo. Os nossos pais nos deram o melhor, o suprassumo, né, que eles tinham, tá? Bem-vindo, Adolfo, meu irmão querido. Deu para entender, Joyce? Bem-vinda, Marina, tá? Agora eu vou trazer para vocês dois conceitos, que é a ordem da ajuda, como a gente ajuda, porque os profissionais de saúde, eles ajudam de acordo também com a história que pertencem a eles, né? Então, por exemplo, se você nasceu de parto cesárea, a tendência, por exemplo, né, de você trabalhar com isso e você reproduzir aquilo que você viveu, né? A gente trabalha e a gente faz de acordo com o nosso repertório interior, né? Então eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho sobre isso, mas antes disso eu queria trazer um conceito que chama ciclo do amor interrompido. Então, vocês sabem que eu adoro o fio, né? Eu gosto muito de trazer esse exemplo aqui do fio. A nossa conexão com os nossos pais, e aqui não é só uma conexão de cordão umbilical, mas existem vários cordões umbilicais, energéticos, emocionais, espirituais. Existe esse cordão umbilical, mãe, vamos pensar aqui nos nossos pais aqui e a gente aqui. Existem circunstâncias, questões do destino, que às vezes a pessoa tem uma quebra, né? Então, por exemplo, a mãe morreu no parto, ou, por exemplo, essa criança foi hospitalizada, foi para o CTI, nasceu prematuro, não conseguiu amamentar, ou a mãe não quis essa criança por uma série de questões, porque, por exemplo, esse filho é nascido de um abuso. Então, essa relação, ela foi de uma certa forma ou rompida, ou ela foi esgarçada. Sabe aquele tecido que é esgarçado assim? E aí, o que a gente precisa fazer? Às vezes, né, não necessariamente isso vai acontecer fisicamente, mas pode acontecer dentro do nosso coração e um movimento terapêutico. A gente precisa retomar esse fio. Retomar esse fio ou com uma conversa, ou com uma terapia, como eu disse. Por quê? Às vezes, lá na frente, essa mulher, por exemplo, não conseguiu ter uma relação com um homem, tô dando um exemplo, tá, de atendimento, porque ela não se conectou, conseguiu se conectar plenamente com o seu parceiro aqui, porque para ela, amor é uma coisa nova. Amor para ela é como com a própria mãe dela. Aqui, ela não teve acesso ao coração da mãe, porque essa mãe estava hospitalizada, até os 3 meses, essa distância entre elas foi muito grande. Então, ela viveu, ela sobreviveu, essa é uma palavra muito forte para o trauma, ela sobreviveu, mas ela aprendeu que apego é algo que é distante. Apego é quase que evitação. Então, a forma como a gente vai lidar depois com os nossos relacionamentos futuros a 2 de trabalho podem ser também algumas reproduções do que a gente viveu no parto e na primeiríssima infância, tá? Quando a gente fala primeiríssima infância, vai ser desde a pré-concepção até os nossos primeiros dias de vida, que passamos às vezes por hospitalizações, por abandonos, por exclusões, por distanciamento. E aí, para você aprender o que é amor, transtornos de vínculo, né? Se você passou por um transtorno de vínculo, que é o que eu disse agora, o que acontece? Para a gente curar vínculos, a gente precisa de vínculos. Então é muito importante que essa pessoa, ela sempre procure por vínculos saudáveis, tá? Para curar esse buraco mesmo que às vezes a gente tem, tá? Bem-vindo, Thiago, bem-vinda, Bel, bem-vinda, Carla, tá? Essas separações, então, elas vão reviver no nosso coração, mas a gente tem capacidade de ressignificar, tá? E como que a gente ajuda as pessoas que passam por parto, seja você doula, enfermeira, seja você uma pessoa da família. A gente tem uma frase, né, que é da sabedoria popular, que diz que muito ajuda quem sabe. Quem sabe coloca aqui. Muito ajuda quem? 3 pontinhos.
Ninguém muito ajuda quem não atrapalha. Então, todas as vezes que a gente for ajudar alguém, seja profissionalmente ou não profissionalmente, a gente precisa saber como ajudar, tá? Então, para Bert Hellinger, a gente tem 5 preceitos muito importantes que a gente precisa usar para saber ajudar de uma forma muito consciente. Aê, Lucas acertou. Primeiro é que toda boa ajuda é uma ajuda humilde. Então, toda vez que a gente for ajudar uma gestante, uma parturiente, o que a gente precisa lembrar? Que a gente está a serviço. A gente precisa sempre lembrar que eu estou sendo um instrumento ali para aquela pessoa. Eu não vou tentar controlar tudo. Eu estou no comando, mas eu não estou no controle, tá? Então, eu consigo ajudar, mas eu não vou salvar, tá? Isso é uma postura de muita humildade, porque quando eu ajudo num lugar correto, eu tô, na verdade, vendo a força dessa pessoa. Eu estou colocando a pessoa no lugar da própria narrativa. E aí é a coisa mais homeopática que existe, é a pessoa conseguir contar a própria história como a própria protagonista, tá? Então, a gente tem homeopatia, por exemplo, para o pré-parto, já nessa preparação, dando-se essa permissão, né, dela dilatar o colo, dela dilatar o coração para ela receber essa criança, né? Seja, por exemplo, porque teve rejeição ou não, né? Mas a gente vai trabalhar todos esses mecanismos conscientes e inconscientes para ela chegar nesse momento de parto também e poder usar as medicações. A gente pode usar também durante o parto. Muitas pessoas não sabem disso, mas é muito importante a gente dizer que a gente pode usar durante o parto. Então, tem remédios quando a mulher está irritada, quando ela quer gritar demais, e ela tem esse direito, né? Ela precisa soltar as cobras e lagartos, né? E também no pós-parto a gente tem medicações também, tá? Como que a gente ajuda? A gente ajuda sempre lembrando que a gente precisa de autorização, tá? Então, todas as vezes que a gente ajuda, a gente precisa saber e contornar o espaço, tá? Essa palavra é muito importante porque senão a ajuda não é autorização, é invasão, tá? Não sei se vocês já passaram por isso, depois podem até escrever aí pra nós, mas muitas pessoas às vezes falam assim, ai, mas eu dei tudo pra fulano e fulano não valorizou. Por quê? Você não ajudou em postura de humildade, tá? Então, quando a gente ajuda, às vezes, a gente ajuda muito, na verdade, pode estar escondendo ou mascarando de que a gente não acredita na força daquela pessoa, tá? E a pessoa pode se sentir, inclusive, ofendida, tá? Terceira forma de ajudar, a gente só ajuda o outro quando a gente também já foi naquele lugar e a gente ajuda no tamanho da perna da pessoa, tá? Por que eu falo sobre isso? E Bert falava sobre isso. Porque senão você está roubando o desafio da pessoa, tá? Você está roubando a potência da pessoa. Então, por exemplo, você viu que a pessoa cabe uma perna de Ana Hickman de 100 quilômetros, mas você deu 10. Então, você deu pouco diante do que ela podia. Mas, ou ao contrário, né? Você, às vezes, está numa ansiedade de ajudar, querendo que a pessoa, que o paciente passe aquele processo, mas aquele não é o processo dele. Às vezes é o seu processo que você não teve consciência e você projetou algo para o paciente, tá? Então, terceira ordem da ajuda, você leva a pessoa até onde ela quer. Eu quero ir até a próxima esquina. Nós iremos de mãozinha dada até a próxima esquina, tá? Porque senão, às vezes, a pessoa cria uma expectativa de ter que dar conta do bairro inteiro, de ter que dar conta. E às vezes não, dentro da missão de vida dela, dentro do parto que é permitido por ela mesma e pelo cosmos, é o que ela precisava passar, né? Então a gente precisa delimitar e, como eu disse, contornar esse espaço de ajuda, tá? Quarto, estar no seu lugar de ajudante.
não se colocar nem acima, nem abaixo, nem de lado demais distante. A gente precisa, isso eu aprendi com uma grande professora, Janete. Ela falava assim: nós precisamos estar em cena. E eu amei essa frase. Para minha vida eu coloco muito, que é a gente estar no momento presente e deixar que a pessoa seja protagonista. Então, quando o profissional quer fazer demais e não deixa a mulher estar no centro do parto, ele na verdade está roubando o parto da mulher, tá? Então, existe o lugar do vínculo da mãe e do bebê, né? A gente dar esse espaço que a gente chama de golden hour, essa primeira hora de vida, olho no olho, né? Não querer já lavar o menino rápido, pesar o menino rápido. Por quê? Isso aqui, se isso não acontece aqui, ó, grudado, maravilhosamente colado, alquimicamente, depois é mais difícil, tá? Então, os primeiros minutos, eles validam tudo. Porque eu tô, na verdade, fazendo uma coisa que se chama imprint. Eu tô olhando pro meu bebê e eu tô fazendo um reconhecimento, como se a gente tivesse olho de raio-x. Eu tô olhando para esse bebê e eu falo para esse bebê: o mundo é seguro. Se eu falo para esse bebê que o mundo é seguro, eu tô evitando milhares de traumas. Trauma de vínculo, trauma dele achar que esse mundo é inseguro, trauma dele achar que ele tá sozinho. Se eu tô sozinha, se eu não sinto que eu tenho recurso, isso abre fresta, abre porta para trauma, tá? Então, só da mulher pegar, dela olhar, do parceiro olhar, olho no olho, eu já tô levando conexões para o meu cérebro de, desde o início, a vida vale a pena. Desde o início, eu consigo ter alegria de viver, eu fui bem recebida nessa festa. E aí eu sempre trago esse exemplo para vocês. Eu gosto muito de repetir esse exemplo porque eu acho que ele é fabuloso. Você chegou numa festa e não tem ninguém que você conhece. Você faz um raio-x assim, você olha, não tem ninguém que você conhece. O que que acontece? A tendência de você ficar mal incomodada, insatisfeita. A comida pode estar até boa, mas está esquisito, né? Mas se você chegou na festa e alguém fala: ô fulano, senta aqui na minha mesa. O que que acontece? Você quer ficar mais, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente seguro, tá? Então é a mesma situação para quem também acabou de chegar nesse mundão de meu Deus, né? Tá dando para entender até agora? Vocês têm algum comentário? Quem tiver, pode colocar aí que a gente vai lendo, tá? E o quinto e último é a gente ajudar a servir o destino do outro, né? A gente precisa sempre lembrar de que esse parto ele vem para sanar, para curar, né? Então que a gente dê espaço para um outro tipo de parto, não só um parto de repetição, porque minha mãe teve cesárea, eu vou ter cesárea, né? Se você quiser, você tem autonomia, você tem direito, né? Isso é claro. Mas por que não fazer um pouquinho diferente? Fazer com um pouquinho mais de permissão, com menos trauma, com mais sexualidade, inclusive. Então hoje a gente fala muito, eu gravei uma live inteirinha sobre isso, sobre parto orgástico. A gente pode ter parto orgástico, não necessariamente com aquele pico enorme de orgasmo, mas o meu corpo, ele já carrega orgasmo. Então se meu corpo já carrega orgasmo, eu tô dizendo para todas as minhas ancestrais que valeu a pena viver. Se eu tô falando com todas as minhas ancestrais, valeu a pena viver, imagina para esse bebê. Tô falando para trás e para frente, para a linha da vida que vale a pena viver, né? Então isso é forte demais, gente. Isso é a coisa mais linda do mundo. Se você já chegou bem, né? Imagina o que vem pela frente depois que você está completamente seguro, tá? A minha mãe teve um parto traumático, medo disso acontecer comigo também. Carlinha, já que sua mamãe teve, né, é muito legal que você tá aqui. Isso que você, só o fato de você já estar aqui
você já mostra que você está num caminho diferente. Você já está num caminho de olhar e limpar os seus traumas familiares. Todos nós carregamos traumas, né? Mas de formas diferentes, né? Então, a gente precisa sempre olhar qual é o trauma da minha família. Por exemplo, tem famílias que vai ser o trauma de querer sempre cesárea, por exemplo, por medo, porque não incorporou sua própria potência. Ou, por exemplo, outras mulheres vão ter um trauma em relação à sexualidade, porque tiveram muitos casos de abusos, e o parto vai, né, ser uma oportunidade de limpar, né, essas crenças em relação ao próprio corpo. Ou outros partos, por exemplo, o masculino não teve permissão de chegar, e aí se você dá essa oportunidade, por exemplo, para o seu parceiro estar ali, você está curando toda uma linhagem que o homem tinha que estar escondido dentro do seu sistema, por exemplo, né? Ou na família de outras pessoas, por exemplo, a criança é subestimada. Então, se você recebe muito bem essa criança, você não está recebendo só essa criança, você está recebendo todas as outras que não foram bem recebidas, tá? Então, a gente vai vendo, né, ponto a ponto, qual é o próprio trauma daquele sistema, e vamos desembolando as linhas para costurar melhor com a vida, né? Obrigada, Laura querida. Obrigado, Sítio da Cura, que está aqui presente conosco, Soninha. E pra gente terminar, porque nós estamos falando do que há de mais lindo para mim na vida, que é falar da própria vida e dos seus mistérios, eu quero convidar vocês agora para uma meditação. Se vocês puderem fechar os olhos, se sentarem, né, de maneira super confortável, que a gente feche os olhos. E agora, hoje, no dia 26 de setembro, né, um dia tão primaveril, a gente recebe a nossa vida novamente. E eu quero imaginar agora com vocês, porque a imaginação é a porta da manifestação. Eu quero que a gente feche os olhos e a gente imagine nascendo de novo. Talvez a gente não nasceu da forma perfeita, mas da forma feita que era necessária. A gente veio da forma como a gente precisava. E eu gostaria que vocês se imaginassem, vocês na barriga da mamãe de vocês, com todos os recursos mais prósperos que a gente tem. Que a gente sempre teve tudo. A gente tinha água, nutrientes, todos os nutrientes necessários. E o segredo da vida é exatamente esse. A gente continua sempre tendo tudo o que a gente precisa. E agora, eu peço a vocês que vocês escolham uma palavra para nascer de novo no dia de hoje. Vocês vão sentindo as contrações ao passar pelo canal vaginal novamente. Ou se vocês não passaram pelo canal vaginal, eu convido agora que vocês passem por esse túnel sagrado. E com essa palavra, com esse recurso que já existe dentro do seu coração, você vai nascendo, renascendo, florescendo de si como nessa primavera. E você escolhe agora um grande propósito para o seu coração. Eu nasci para 3 pontinhos. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para aprender o amor. Ou eu nasci para conhecer o meu corpo, conhecer a vida, para conhecer os meus pais. Eu nasci para conhecer o mundo. Eu nasci para conhecer eu mesma. E a partir desse propósito,
Agora você nasce estourando a bolsa, encharcando a vida, jorrando a vida e se colocando de novo no colo dos seus pais. Você puxa todo esse amor para você. Você recebe e já desde esse início você faz um pacto com eles de fazer o amor deles valer a pena. A partir do amor de vocês, eu faço esse mundo valer a pena. Vocês olham seus pais nos olhos com esse decreto, com essa alegria de viver, e a partir disso a gente renasce todos os dias quando a gente resolve viver. Quem quiser pode deixar a sua palavra de hoje. Eu nasci para... E a gente termina a nossa live com muita alegria, com muita leveza, sabendo que parto acontece... O meu nascimento aconteceu 28 de abril de 1990. Mas eu resolvo nascer todos os dias de manhã, ou de tarde, quando alguma oportunidade chega, ou de noite. E que a gente sempre também oportunize para as pessoas que estão próximas de nós sermos doulas umas das outras, né? Eu oportunizo para todas as mulheres que eu atendo com homeopatia e com a constelação, que elas sejam amadas, que elas nasçam de si, né? Quem está aqui como advogada, como professora, cada uma de nós tem um para que viver, né? E que esse viver seja sempre repleto de muito amor. Vamos ler aqui. Floripes, amar e ser amada. Exatamente, que lindo isso. Essas duas asas, né? Muitas mulheres às vezes querem só serem amadas, mas amar é, né, essa transformação aqui da nossa borboleta pra gente voar pra vida, né? Eu vou nascer todos os dias nos meus irmãos. Que lindo, que lindo. Eu nasci para viver a vida, eu nasci para ser feliz e tornar a vida mais bela. Que lindo, que lindo. Que a gente sempre lembre, né, de trazer as nossas melhores melodias para a vida, viu? Um ótimo final de semana para todos. Semana que vem tem mais live. Vou abrir uma caixinha de perguntas para ouvir vocês. O que o coração de vocês quer receber com essa live? Com essa próxima live, a gente continua trazendo ciclo gravídico puerperal, trazer questões sobre mulheres e questões sobre a vida, tá? Um beijo grande, recebam todo o meu amor, todo o meu carinho em forma de vida. Um beijo!